A gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande com a região. É mais fácil se perder do que se ganhar. A agenda ao longo da história desse país sempre foi mais voltada para o sul-sudeste. O Nordeste sempre foi visto como o patinho feio da geografia política desse país. Mas não é isso que o Sul e o Sudeste dizem hoje. É verdade. Hoje a gente vai ter que admitir hoje é uma reclamação muito que grande. existe uma agenda bem mais voltada para aqui. Mas, em comparação ao longo dos anos do que foi aqui, tripudiado pela história, isso é uma gota no oceano em relação a tudo aquilo que vem para cá. É sempre com intuito depreciativo. E parece-me que essas coisas não são tão resolvidas de uma forma clara, não. Recentemente eu vi nos jornais que tem um site aí dizendo agora que nordestino tem mesmo que morrer. Com essa questão das enchentes. Recentemente, eu vi isso ontem nos jornais de Pernambuco. Então você tem Sudene, Chesf, tudo aquilo que tiver voltado para a região Nordeste e tiver força, o que puder ser feito para destruir, se vai fazer. Então você acredita que o grupo político do PMDB vence essa disputa aí com o pessoal daqui do estado de Pernambuco, da região Nordeste, em relação a Chesf? Porque a gente sabe que a Eletrobras é gerida pelo grupo político do PMDB. Acredito que sim. Aí vai depender muito de como se vai andar a partir de janeiro de 2011. Eu estou falando da questão das eleições. Não acredito que até o final o presidente atual tenha coragem de mexer em nada, não. Mas vai depender muito da agenda do próximo presidente da República. Falando em eleições, nós temos eleições para vários cargos. E um deles, o cargo do Senado, para 2 vagas, né? Então são 6 eleições praticamente. Nós temos presidente, temos 2 senadores, temos o governador, deputado federal, deputado estadual. O nosso povo está preparado para essas eleições, professor? Não. E aí tem melhorado. Mas basta observar que a população só se preocupa com as eleições quando faltam mais ou menos 30 dias. Já existem pesquisas que mostram isso. Nesses últimos 30 dias do pleito... E por que só se preocupam quando faltam? Porque elas estão preocupadas com outras coisas. Até porque cada vez mais, Mário, há uma ausência de credibilidade do eleitor em relação ao discurso político. Infelizmente, nos últimos anos, o discurso político vem perdendo muita credibilidade. Eu sou de uma geração, eu criança, eu me recordo que o comício na cidade era uma grande festa. As pessoas saíam de casas, das suas casas, para assistir os grandes oradores. Pessoas mobilizavam, enfeitavam as ruas do próprio bolso para receber o político. Hoje, as pessoas viram as costas, fecham as portas e apagam as luzes porque não querem lá. E aí, foi que foi feito? O discurso político começou a praticamente desaparecer do palanque e os shows passou a exercer um papel significativo. Com a Lei 11.300, tiraram os shows e estão tentando resgatar a credibilidade do discurso. Nós não temos grandes oradores? Temos. Nós não temos políticos de qualidade? Temos. Mas o problema é que a série de escândalos que ocorrem no país faz com que cada vez mais a população tenha menos interesse em participar de questão política. Então, e como resgatar esse interesse, professor? Então, eu acho que passa, antes de tudo, Mário, por um exemplo dos nossos representantes. Se não houver um exemplo de mostrar que realmente ele tem compromisso, de que ele respeita, de que ele entende que o mandato que foi dado ali pelo povo, de que o voto ali, ele está ali com a responsabilidade de representar. Enquanto não houver isso, a tendência é cada vez mais a população virar as costas. E a campanha, a propaganda eleitoral, ela cai no descrédito por conta disso. Basta observar que as campanhas hoje, elas são altamente profissionais. Os discursos dos candidatos muitas vezes são pautados em cima de pesquisa qualitativa, em cima daquilo que o eleitor quer ouvir. Não aquilo muitas vezes que o candidato acredita ou daquilo que ele sabe que está dentro da competência do que ele pode fazer. E mesmo com esse profissionalismo todo, isso funciona, professor? Porque o senhor falava que o discreto é grande. Muito pouco, ou quase nada. Há um discreto, um distanciamento muito grande. A população não se sente representada. Esse é um problema. Como é que a gente pode acreditar numa democracia quando a população não se sente representada pelo Congresso Nacional? Quando a população não se sente representada pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas. É complicado. Você vota em alguém porque você acredita que ela vai representá-lo. E aí,
me faz lembrar Roberto Lira, que foi um grande promotor de justiça nesse país e sociólogo. Ele dizia uma coisa que eu concordo com eles, que em uma democracia, o que realmente a população decide é no tribunal do júri. E ele diz por quê? Porque ali você não tem como, ninguém pode alterar a decisão do conselho de sentença. O tribunal pode mandar alguém vir a ser julgado novamente por entender que a pessoa foi julgada contrário à prova dos autos, mas ele não tem poder de alterar a decisão do povo. No voto não, no voto das eleições não. Eu posso votar em alguém e lá na frente ele muda de tudo aquilo que ele dizia a mim que ia fazer e infelizmente eu fico praticamente sem poder fazer nada, aguardando na próxima eleição e não votar nele. Daqui até lá, muita coisa pode acontecer. Bom, e o que fazer para com que possamos pensar, refletir e participar dessas eleições? Porque é necessário participar. A gente tem que acreditar em alguém. É necessário participar, mas aí eu volto a uma questão que já foi discutida em 93 e que não foi discutida de uma forma muito clara. Eu acredito que com o regime parlamentarista isso seria muito mais claro. Você teria uma maior participação, você teria uma maior cobrança do parlamento, você teria um maior fortalecimento dos partidos políticos. Mas infelizmente, o plebiscito 93, a propaganda que era feita pelos partidos, era mais uma pré-campanha presidencial do que propriamente informar a população do que era parlamentarismo, presidencialismo, Bom, monarquia e república. e o fato é que hoje continuamos presidencialistas, né? Com a Constituição quase parlamentarista. Tá, mas então, já que não temos o regime parlamentarista, o que fazer? De novo, lá atrás, educação. E as pessoas que têm os chamados formados de opinião, eles têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Por isso que eu me recordo a uma passagem na Bíblia que diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu, você e outras pessoas que têm uma carga maior de informação, nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu me lembro de Dante, no seu livro A Divina Comédia, ele diz que o lado mais quente do inferno está reservado para aqueles que se omitem. Eu espero que a gente não passe por isso. Ok. Professor Heli Ferreira, muito obrigado então por essa conversa descontraída, interessante, no programa Em Off. Eu sou quem agradeço em estar aqui no programa, sempre que precisar, estou às ordens, porque eu entendo que é dever nosso contribuir com a cidadania. Ok, a gente lembra que você pode opinar em relação ao programa Em Off através do nosso e-mail, emoff@redeestação.com.br, ou teclar, fazer o seu comentário, nos seguir no Twitter, que está aqui na barra inferior. Nós vamos agora ao programa Radar Executivo. Uma boa noite e até o próximo final de semana.